Bom dia, eu sou o pastor Daniel Deusdete e estaremos juntos agora para vermos mais um capítulo da Bíblia. Olha, não tem coisa melhor do que nós estudarmos e meditarmos na Bíblia. Deus mesmo instruiu Josué, o grande líder que iria substituir Moisés, que nós estamos vendo, para ele meditar no livro dessa lei de dia e de noite, para seu coração ser sábio, para ele fazer as coisas tudo certo. Então há grande proveito em você meditar nas Escrituras. Seja sábio. Deuteronômio 13 é a nossa reflexão de hoje. Pega a sua Bíblia aí, leia antes de nos ouvir o capítulo 13 de Deuteronômio. Ele tem apenas 18 versículos. Nós iremos ver a advertência contra os falsos profetas e contra os idólatras. Muito interessante esse capítulo. Nós estamos no detalhamento das condições da aliança, que irá até o capítulo 26. No presente capítulo 13, veremos uma série de advertências contra os falsos profetas e contra os idólatras. A primeira advertência vai dos versos 1 ao 5, dizia respeito aos falsos profetas. As outras trataram de um parente próximo que procurasse levar seus familiares à apostasia, versos 6 a 11. Da apostasia de uma cidade inteira, versos 12 a 18, e da participação em ritos pagãos de morte, o que será visto no próximo capítulo, o capítulo 14, dos versos 1 ao 2. A advertência contra os falsos profetas se inicia de forma muito forte e muito poderosa. Imaginem aparecer alguém que anuncie que fará tal e tal coisa, e tal coisa se suceder de forma maravilhosa como ele falou. Já pensou? Alguém chega aqui, vai acontecer algo terrível amanhã. Descreve esse algo terrível e esse algo terrível acontece. O que você vai pensar dessa pessoa? Com certeza, já de cara, ele iria atrair muita gente. E depois, se anunciasse, eu estou anunciando a crença em Zastei, um Deus vindo das estrelas que viesse com novas filosofias e ensinamentos de adoração a outros deuses. Muita gente, meu amigo, iria segui-lo sem pestanejar por causa dos sinais e das maravilhas que ele anunciou e que se cumpriram. Mas Deus adverte, já logo ao povo, que não crescem em tal profeta, que estava sendo enviado por ele mesmo, por Deus, para prová-los se seriam ou não fiéis ao Senhor. Não são os dons, queridos, os sinais, os milagres, as maravilhas e nossas experiências que devem nos levar, que devem nos orientar em questões espirituais. Toma cuidado com ouvir, ver, escutar. Você tem que tomar cuidado com essas coisas meio mirabolantes e sobrenaturais, sinais principalmente. A palavra do Senhor diz, a Bíblia. Veja também a advertência do próprio Senhor Jesus. Em Marcos 13, 22, ele diz assim, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Não seja enganado. Marcos 16 e 17. Diz assim, 16 e 17. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas. Isso já é o sinal a favor dos que creem. Marcos 16, 20. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Então, os sinais vão seguir os que creem. Agora, você que não crê em nada, vai atrás de sinal, você tem que tomar cuidado. Repare que os sinais que acompanharam os que creem, repare que são os sinais que acompanharam os que creem, e não os que creem que acompanharam os sinais. Não é o inverso. Então, são os sinais que vêm após os que creem, e não os que creem que acompanharão os sinais. O primeiro caso acima falou dos falsos profetas, rebeldes às palavras do Senhor, como ensinamentos falsos e não bíblicos, mas que funcionam de alguma forma por permissão de Deus. Nos versos 6 a 11, o segundo caso, falará da sedução por parte dos que são próximos a nós, mesmo em parentesco, para se desviar do Senhor. Mas por que alguém tão próximo e mesmo parente e irmão nos incitaria a nos desviar do Senhor? Pois é, estão conosco, mas são de fato joio e não trigo.
Deus nos adverte de que isso mesmo possa acontecer. E se acontecer, é para estarmos bem atentos à palavra de Deus e não seguir essas dicas. Se nos depararmos com tal situação, a nossa orientação é para corrigirmos em amor ao nosso irmão na esperança de reconquistá-lo e não desprezá-lo. Se ele insistir, se ele endurecer, somente vai nos restar orar por ele. Já no caso do terceiro exemplo de apostasia, Moisés considerou o caso de uma cidade inteira. Se fosse constatado o fato e o direcionamento para outros deuses, aquela cidade deveria ser destruída, inclusive com os seus despojos. Não poderia o despojo estar à disposição dos juízes e investigadores do caso, para não serem tentados a condenarem a cidade inteira somente para ficar com os seus tesouros. Vimos nesse capítulo 3 casos de apostasia e incitamento à busca de outros deuses e as consequências e orientações do que fazer em cada caso. Os 3 causas. Falsos profetas com poderes extraordinários. Esse é perigoso, hein? Falsos irmãos e mesmo parentes incitando a busca de outros deuses. E como temos em nosso meio? A apostasia de uma cidade inteira, uma comunidade rebelde totalmente falsa. Para esses 3 casos, a sentença era praticamente a mesma: a morte de todos. Pelo juízo de Deus, viu, queridos? Então, nós vimos aqui o capítulo 13. Amanhã estaremos vendo o capítulo 14. Dê um joinha aí no vídeo. Vamos aprender mais Bíblia, vamos estudar, vamos estar atentos. Há um Deus que fala. Eu sou um representante de Deus falando com você. E você tem no seu coração a confirmação se o que eu falo é de Deus ou não é de Deus. Estamos seguindo a Bíblia Sagrada. Estamos seguindo a palavra do Senhor. Eu tenho um recado para você da parte de Deus. Então, ouça esse recado, se conserte, passe a seguir o Senhor, que isso é importante para você. E curte aí nosso vídeo, dá um ok, inscreva-se no nosso canal, divulgue, compartilhe, acesse a nossa loja virtual, ossemeadores.com.br, acesse também nosso blog site jamaisdesista.com.br. Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Um bom dia para você, queridos. Deus abençoe.